eu preciso de alguns domingos para poder falar o que eu quero falar. Na verdade, o que o Espírito quer falar, né? Mas eu creio que Ele vai me usar como instrumento de Deus para abençoar a nossa vida. Eu queria convidar você a ser perseverante. Amém? Tipo assim, você está vindo hoje, deixa eu regular isso aqui. Você está vindo hoje, mas venha domingo, porque domingo é a continuação do que eu vou falar hoje. Amém? O que eu vou falar hoje, irmão, é de extrema importância para o corpo de Cristo. Amém? Quem é o corpo de Cristo? São todos aqueles que receberam Jesus como Senhor e nasceram de novo. Amém? Então, muitos aqui já ouviram falar o que eu vou falar, e outros aqui não ouviram. E estão até nos visitando, irmão. Fica um pouco até complicado eu falar sobre isso, mas eu não posso deixar de falar que é sobre a oração em línguas. Amém? Eu não posso deixar de falar. Por quê? Se você, claro que está vindo a primeira vez hoje, está nos visitando, talvez você não consiga compreender bem o que eu vou falar hoje. Amém? Mas você vem no próximo domingo, e talvez nos 4 domingos, eu acho, mais ou menos, 3 ou 4, a gente vai estar falando sobre isso, você vai começar a entender. Porque isso precisa ser ensinado no meio do corpo de Cristo. Sobre a oração em línguas. Pare e raciocine comigo. Será que Deus daria um dom para a gente orar numa oração sobrenatural que não tivesse importância? Ou será que Deus daria um dom para a gente orar em línguas? Diga assim: Espírito Santo, me ajuda a compreender a palavra de Deus em nome de Jesus. Ele pode te ajudar. Será que Deus nos daria um dom só por beleza? Todo dom de Deus tem um objetivo. É ou não é? Exemplo, Deus deu o dom de revelação. Dom de revelação é um dom que Deus me usa bastante. Eu amo esse dom de revelação. É um dom que todo culto tem revelação. Todo culto. Porque tem pessoas que não entendem. Às vezes tem revelação que Deus está me usando, eu vou diretamente à pessoa e digo, começa a passar a revelação de Deus. Ou concernente ao futuro, ou concernente ao presente. Algo que está acontecendo para edificar a fé dele ou dela. Amém? Então é um dom que tem proveito. Está sendo proveitoso para a igreja. Vocês concordam? Não tem proveito, dom? Profecia tem proveito. De repente Deus me usa numa unção profética e eu libero uma palavra profética para a igreja. O corpo inteiro de Cristo. Presta atenção, viu, Denilson? Que eu estou olhando aí, vocês conversando aí. Ou um dom profético ou para a igreja ou diretamente para alguém especificamente. Exemplo, de repente eu mexi aqui e eu olhei para... Quem é que está desempregado aí? Eu olho para a irmã e de repente, cheio do Espírito, eu digo, Deus está abrindo uma porta de emprego. Agora eu estou sendo cheio do Espírito na sua vida. Em poucos dias, receba a chave. Se quiser pegar, pode pegar. Glória a Deus. Chegar lá, seu emprego já vai sair, em nome de Jesus. Mas imagina uma palavra profética. Não foi produtivo para a igreja? Os dons de Deus são produtivos. Amém? Profecia, revelações, dom de cura, dom de fé. Aí será que Deus excluiria o dom de oração em línguas? E Deus ainda fala assim, quem ora em línguas com interpretação, quem ora só em línguas não é maior do que quem profetiza, mas quem ora em língua com interpretação é maior. Mas e a oração em línguas que Jesus mandou a gente orar? Porque talvez você está vindo aqui e você já viu muitas igrejas, pessoas orando em línguas.
Para muitas pessoas, aquela oração, você não entende nada. O que está orando ali? De repente o cara passa, quem não já passou em alguma igreja, e o cara lá estava dando uma rajada de língua, e você, sem entendimento, você disse assim, oxe, que está ficando doido, olha os bodes ali budejando. Eu acho que ninguém disse isso aqui, não? Não é? Mas por isso que eu vou ensinar, a oração em línguas, irmão, é uma chave poderosa que Deus deu à igreja. Poderosíssima. Amém? Diga comigo, a oração em línguas é uma chave poderosa que Deus deu à igreja. Quem recebe esse dom? Primeiro, Deus não fez acepção de pessoas. Esse dom é para todos que nasceram de novo e que aceitaram Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador da sua vida. Então, se você nasceu de novo, você está qualificado para receber o dom de orar em línguas. Diga para seu irmão, se você nasceu de novo, se você aceitou Jesus como Senhor da sua vida, você está qualificado para receber o dom e orar em línguas. Que é aquela linguagem que ninguém entende. Ninguém entende, mas o incrível é que Deus diz que quem ora em língua está conversando mistérios com Deus. Eu tenho um conselho para você, você pode até não entender o que eu estou falando, mas nunca mangue de quem ora em línguas. Nunca. Porque quando essa pessoa está orando em línguas, é ela que está orando. Mas a inspiração foi dada do Espírito Santo no espírito dela. Então é o Espírito Santo trazendo a oração dentro do espírito dela e ela liberando. O Espírito Santo dentro de você, conversando, Deus Espírito dentro de você, conversando com Deus Pai lá no céu, dando resposta a você. Levanta a mão e dá glória a Deus. Então, todos nós temos, quem nasceu de novo, irmão, tem o direito de receber a oração, o dom de orar em línguas. Tem uma prova, lá em Marcos 16, nós estamos com a tela hoje aí, Marcos 16, Marcos, espaço, 16, versículo, deixa eu procurar aqui no meu. Eu não vou ter pressa não, irmãos. Olha para seu irmão e diga assim, não perca o culto de domingo. Versículo 15. Vamos ler a partir do versículo 15. Olha para a tela. Irmãos, seja perseverante. Por mais que você veio aqui essa noite, olha para cá. Por mais que você veio aqui essa noite, e você ainda não entende um pouco, mas claro que num culto só você não vai. Irmão, orar em línguas é o segredo da sua vitória. Só para você entender, quem ora em línguas estranhas, ora concernente ao seu futuro, sem você nem estar sabendo. Quem ora em línguas estranhas, passa tempo orando em línguas estranhas, ora por livramentos que Satanás está até querendo trazer sobre alguém da sua família. Como é que eu não vou querer um dom que vai trabalhar ao meu favor? E nem cansado eu fico cansado. Porque eu comecei a orar, eu orei de manhã, né? Mas eu comecei a orar especificamente 2:30 da tarde, vim parar de orar aqui no culto. 3:30, 4:30, 5:30, 6:30, 7 horas mais ou menos. Claro que tem hora que a gente conversa com alguém, não tem como orar, né? Fazendo alguma coisa, mas preste atenção. Diga para seu irmão, não desista de vir no próximo domingo. Porque, pastor, eu queria saber o que é que eu faço. O que é que eu faço, pastor? Irmãos, esse é o segredo. O segredo não está
em você depender de outras pessoas, não. O segredo é você depender do Espírito Santo de Deus e usar o dom que Ele te deu. Sabe como? Orando em línguas estranhas. Por isso que a Bíblia diz, é estranho. Por isso que a Bíblia diz que nem nossa mente entende. Nem nossa mente entende. Amém? E em mistérios fala com Deus. Nós vamos falar sobre, nós vamos mostrar isso. Marcos 16, presta atenção. Quem falou essas palavras ali? E disse-lhe, olha Jesus, vamos olhar para a tela aqui, ó. E disse-lhe, ide por todo o mundo pregar o evangelho a toda criatura. Já foi um mandato. Amém? Nós estamos vivendo pela eternidade, né? Quem vive pela eternidade? Quer dizer, pensando na vida futura, que na vida futura você nunca vai morrer, amém? Você nunca vai mais adoecer, você vai viver feliz eternamente e vai servir o governo de Jesus Cristo. Quem vai? Se você está firme com Cristo e está perseverante, eu garanto que você vai. Eu garanto que você não vai para um inferno. Eu garanto, se você estiver perseverante com Cristo, eu garanto que você não vai para o inferno. Versículo 16. Quem crê e for batizado será salvo. Esse sinal aí de batismo é o quê? Diga, batismo nas águas. Ei, em junho eu tenho batismo nas águas. Está aberto para quem quiser aceitar Jesus como Senhor e ser batizado nas águas, viu? Amém? Vamos lá. Quem crê será? Por que a Bíblia fala tanto de salvação, irmão? Porque Deus não quer que seu espírito pereça eternamente no inferno. Então, saiba que existe o inferno. Amém? Por isso que há tantas pessoas novas aqui. As paquitinhas. Porque entenderam que o inferno existe. Entenderam que se elas bobear, elas podem ir para lá e não tem mais solução para a vida delas. Por isso que elas estão aqui hoje. Olha para sua irmã e diga, permaneça, viu? Não saia mais da direção de Deus. Isso é segurança para você. Entendeu, Vanderlei? Quem crê e for batizado será? Mas quem não crê será? Irmão, às vezes a pessoa diz, não, ser salvo é difícil. Não. Ser salvo não é difícil, não. A Bíblia diz, se você crer, você será salvo. Se você não crer, você é condenado. No momento que você aceitou Jesus, você recebeu a salvação. O difícil é só mantê-la. Porque tem pessoas que querem retroceder, querem desistir. Por isso que não mantém a salvação. Por isso que eu venho pregando esses dias, rapaz, perca o que está nessa terra para ganhar a sua vida eterna. Está escrito na Bíblia? De que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua salvação? Amém? Isso é sério, irmão. Isso que nós ensinamos, isso é sério, isso é alerta para nós. Amém? Isso é alerta. Mas vamos, enfim, vamos continuar aqui, essa não é a mensagem, né? Versículo 17. Isso é Jesus falando, viu? Ninguém pode discordar comigo, mas não discorda com Jesus. Se quiser discordar com Jesus, é bater de frente com ele. Amém? Estes sinais acompanharão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios. Ah, não vou naquela igreja não, que ela expulsa demônio. Não, aquela igreja é a igreja dos demônios. Mas Jesus mandou eu expulsar demônio. Não só eu, mas todos os que creem. Aí diz assim, olha o que ele continua dizendo. Vamos continuar de cima. Estes sinais acompanharão os que creem, em meu nome expulsarão demônios. Não, pastor, não fala em demônios não, mas irmão, está escrito na Bíblia. Pergunta para seu irmão, você tem medo de demônio, né? Então vá se salvar, irmão. Aceita Jesus logo. Eu garanto que se você aceitar Jesus, de todo o coração, você não tem mais medo de demônio. De todo
todo o seu coração. Mas se você ainda tem medo, é porque você tem dúvida na sua salvação ainda. Esses sinais acompanharão que creem em meu nome, expulsarão demônio, falarão novas línguas. Vou repetir, falarão novas línguas. Diga comigo, falarão novas línguas. Está vendo, irmão? Então a oração em línguas tem um objetivo. Nós não oramos em línguas só por orar. Eu oro em línguas porque a Bíblia diz que quando eu oro em línguas, eu converso mistérios com Deus. Uma vez que eu recebi o dom de orar em línguas, eu não oro só no culto não, irmão, até porque a Bíblia diz, se você chegar na igreja, o apóstolo Paulo diz, se você chegar na igreja, se eu chegar na igreja e vou pregar 10.000 palavras em uma língua desconhecida, que proveito tem para você? Imagina eu chegasse aqui e fosse pregar em línguas, ó, eu vou orar em línguas. Rabacassoriamandoquebriaço. Imagina, o que você entenderia? Você entendia alguma coisa? Não entender nada. Não é verdade? Mas o apóstolo Paulo diz para a igreja, eu vou pregar com as palavras normais. Mas ele ao mesmo tempo, ele diz na carta de Corinto, eu dou graças a Deus porque eu oro mais em língua do que todos vocês. Significa que o apóstolo Paulo tinha uma vida constante de oração em línguas. É tanto que ele disse assim, se você estiver numa reunião, se você estiver numa reunião e alguém orar, porventura orar em línguas, que o teu próximo, que haja alguém que interpreta as línguas, que é o dom de línguas. Que haja alguém que interprete. E se não houver ninguém que interprete, aí ele diz assim, fica calado, consigo mesmo, e ora a Deus. Então significa que orar em línguas, não significa que para orar em línguas, eu só oro se for com a voz alta. Eu oro em línguas também baixinho. Agora a pergunta é, primeiro vocês estão vendo que foi um mandato de Jesus. Amém? A pergunta é, eu fiz algumas anotações aqui. A pergunta é, por que preciso falar em línguas? Pergunta para seu irmão. Por que eu preciso falar em línguas? Qual o motivo? Qual a razão? Porque eu vou ministrar o batismo do Espírito Santo. Hoje não. Talvez no terceiro culto de domingo ou quarto, eu não sei. Para você receber esse dom que eu sei que você recebe, eu sei que 100% da igreja recebe, porque esses sinais acompanham aos que creem. Então ele não está especificando, dizendo, fulano pode, fulano não pode. Ele está dizendo, se você querer, meu filho, você vai orar em línguas. Tem alguém que crê nos sinais de Deus? Pastor, por que Deus deu essa oração sobrenatural para mim orar? Porque tem um propósito, irmão. Existe um propósito. Irmão, a coisa mais difícil do mundo é a gente orar na nossa linguagem, normalmente, em português. Tente orar meia hora na sua linguagem. Tente orar meia hora. Comece a orar meia hora. Você começa orando, ó meu Deus, abençoa a igreja, meu Pai. Abençoa também meus irmãos, a minha família, a minha casa, meu Pai. E abençoa Itapetinha, abençoa a cidade. Abençoa, Pai. Começa a repetir a oração, abençoa meu Pai de novo. E minha mãe, minha casa, os meus filhos. Ó meu Deus, me dá sabedoria. Meu Deus, me livra do mal, da tentação. De fé, você está... De fé. De fé, você está orando de novo a mesma coisa e não sai do canto. É um grilo, é? É porque ele está querendo orar em línguas. Diga, Deus é inteligente. Por isso que Deus deu esse dom, meu filho. Para nós.
para nós. Você não precisa buscar nos cartomantes. Você não precisa fazer consulta com ninguém sobre o teu futuro. Você precisa entender, receber o dom de orar em línguas e passar a praticar a oração em línguas. É uma vida. Quando eu digo vida de fé, diga vida de fé. É viver em fé. É viver em fé. Irmão, é bonito quando o cara vive em fé. É lindo quando o cara vive em fé. Por quê? Porque quem vive em fé não significa que tudo está dando certo, não, irmão. Quem vive em fé, ele está em fé no meio da pior dificuldade da sua vida. O vendaval está grande, está acabando com tudo, mas ele está no espírito da fé, mas está dando certo. Mas eu vou conseguir, mas isso vai acabar, mas vai passar, mas eu vou ficar bem, eu vou ficar curado, a minha família vai ser restaurada. Ele está em fé. Ele permanece em fé. Não é os sentimentos que vai abalar ele. Porque quem vive em fé não vive por sentimento. Vive numa decisão de acreditar que Deus é grande e poderoso na vida dele. Tem alguém aqui que vive em fé? Mesma coisa. Quem tem uma vida de oração, ele tem uma vida de oração em línguas, constantemente. Por quê? Porque orar em línguas, traz benefícios para a minha vida. Talvez alguém possa ter dito assim, eu já tentei isso. Não, diga para seu irmão, não é questão de tentar não, irmão. É permanecer. Eu já orei em línguas sem saber, para Deus me livrar da morte. Eu já orei em línguas, irmão, para Deus me livrar da morte e eu nem sabia. Eu subia com um carro ali na praça, e quando eu subia, de repente, bateu uma aflição no meu espírito. E aquela aflição, você sabe o que eu estou falando. Aquele negócio moendo dentro de mim, eu digo, meu Deus, o que é isso? A gente pensa logo que é com a gente, não é com a gente. Isso é com alguma coisa no mundo espiritual, o Espírito Santo está nos alertando. E eu disse, na época eu estava com o Marcelo, eu vou embora, eu vou orar. Porque eu sei que tem alguma coisa, eu me tranquei no quarto, Marcelo ficou lá me esperando, e eu passei um tempo orando em línguas, e eu comecei lá orando em línguas, e eu disse, Espírito Santo, eu não sei o que é que eu estou orando, mas eu confio que o Senhor está ouvindo a minha oração, e eu e comecei orando e orando em línguas, de repente eu recebi uma nota, diga nota. Aquela paz e alegria no meu espírito. Quando eu recebi aquela nota, Tiago, eu digo, Deus, não toca agora não, viu, tecladista? Deixa só para o finalzinho. Deus fez um milagre. Aí no outro dia de manhãzinha, eu já contei esse testemunho aqui, mas eu estou contando porque tem pessoas que precisam ouvir. No outro dia de manhãzinha, eu tinha recebido um convite para ir em São José do Egito, mais o meu pai, dirigindo o carro, na caminhoneta. Antes de eu ir, ele pediu para eu fazer um favor para ele, levar uns troços lá no alto. Quando eu fui levando, passei por um quebra-mole. E meu tio viu de longe e disse assim, Roberto! E ele levantou a mão. E parei o carro. Quando eu parei o carro, ele foi lá de frente do, como é que chama? Do capô do carro, e ele fechou o capô. Ele foi onde eu estava e disse assim, Roberto, eu tive um sonho engraçado, eu tive um sonho essa noite. Eu tive um sonho que uma pessoa estava numa caminhoneta, ia dirigindo, ia subir na serrinha, o capô levantava, e ele, ou ele batia ou virava o carro. Aí eu entendi na hora que Deus estava me dando um livramento. Diga glória a Deus. Pode aplaudir Jesus. Livramento de quê? De morte. Eu orei em línguas sem saber a respeito do meu futuro. Orar em línguas é um propósito de Deus para a sua igreja.
Sabe por que pessoas não querem, não buscam esse dom? Porque não sabem para que serve. Tem que entender, irmão. Deus não dá um dom só para... Olha como é bonito, fulano orando em línguas. Não, tem um objetivo, já está dizendo, oração, conversa. Orar é conversar. Orar é conversar. Orar em línguas é conversar mistérios com Deus. Aí eu fiz anotações. Pergunta para seu irmão, por que razão eu preciso orar em línguas? Amém? Tem valor. Agora eu vou lá para 1 Coríntios 14, 4. Primeira razão, irmão. Tem muitas razões porque eu devo orar em línguas. Amém? Mas pastor, eu nem recebi esse dom, como é que eu vou orar? Por isso que eu estou falando. Primeiro eu vou despertar o desejo para você querer. Porque se você não quer, pastor, mas eu sou velho, eu posso receber esse dom. Pode dizer para o seu irmão, pode, velhinho? Eu sou velho, eu digo, pode, velhinha? Diga aí para o seu irmão, pode? Eu sou novo, diga, pode também. Nós somos a igreja de Cristo, irmão. Esse dom, Jesus disse que é para quem acreditar. Amém? Existe o dom com a interpretação, que esse dom com a interpretação o Espírito Santo dá a quem ele quer, é diferente. Mas a oração que Jesus falou, quem crê orará em línguas, quem crê é uma oração em línguas de edificação. Existe a oração que eu oro debaixo de uma unção, e existe a oração que eu oro, não estou sentindo nada, mas eu estou orando. E a fé dentro de mim diz que eu estou conversando com Deus mistério. Primeiro, 14:4. Vamos ler junto. Olha para a tela. Quem fez isso? Quem colocou isso? Paulo, o apóstolo. O que fala em línguas... Vamos todo mundo ler? O que fala em língua edifica-se a si mesmo. Mas o que profetiza edifica a igreja. Segura aí. Quem profetiza... Por exemplo, se eu estou profetizando, eu estou edificando quem? Quando eu estou orando em línguas, eu estou edificando quem? A mim mesmo. Eu disse a Isaac dentro do carro, Isaac, andar no poder, quem quer andar no poder de Deus, ele tem que fazer algumas coisas. Uma delas é orar muito em línguas estranhas. Porque quando você está orando em línguas, você está orando do seu espírito. Tem gente que diz assim, pastor, eu vou orar na carne. Irmão, a Bíblia diz que o Espírito foi derramado sobre toda a carne. Para você orar em língua, você precisa da sua língua. Sua língua é um pedaço de carne. Você sabe, se você não sabe. A inspiração é dentro do seu espírito. Mas o Espírito precisa da sua participação da sua língua para poder orar. Não fique pensando que o Espírito Santo vai ficar orando dentro de você a pulso, não. Tipo assim, Espírito Santo, eu quero receber agora o batismo, eu quero ser cheio do Espírito e quero começar a orar em línguas. Quando o Senhor quiser, e o Espírito Santo vai pegar a tua língua com uma serpente a pulso assim, fazer você orar a pulso. Não, irmão, não é assim. Quem está entendendo isso? Ele inspira você, ele enche você, de repente, vem uma inspiração, e a língua fica aqui dentro de mim. Quando eu recebi o Espírito, esse dom, não vou nem dizer batismo, a Bíblia não chama batismo, ser cheio do Espírito, né? Quando eu fui cheio do Espírito, eu tinha as línguas dentro de mim, mas o diabo dizia na minha mente, não ora não que tu está imitando os outros. Porque o diabo não quer que você ore em línguas não, meu filho. Ele sabe o poder que tem a oração em línguas. Ele não quer de jeito nenhum. Ele vai trabalhar, ele vai fazer tudo o que for possível para você não orar em línguas. Tudo. Quem está entendendo isso aqui? A inspiração vem. Olha para seu irmão que tem gente dormindo, diga acorde, pelo amor de Deus. Diga glória a Deus.
A inspiração vem, diga, a inspiração vem e eu oro. Quem fala em língua edifica a si mesmo. Como é que eu vou crescer espiritualmente se eu não orar em línguas? O crente que não ora em língua, ele não cresce, irmão. O que é edificar? Estruturar. Imagina, nós vamos construir esse prédio aqui e eu digo assim, não coloca coluna. Vamos construir sem essas colunas de concreto aqui. No final, o que é que ia acontecer? Acabava tudo, irmão. O que edifica esse prédio é essas colunas. O que edifica esses prédios é uma sapata que tem arrodeando de concreto, ferro, às vezes pedra, está edificando para dar estrutura, para crescer. Quem está entendendo? Uma pessoa que não ora em línguas, ela é vazia de Deus. Ela tem Deus até certo ponto, irmão. Até certo ponto ela tem Deus sim, porque quando ela nasceu de novo, o Espírito de Deus habitou dentro dela. Ela tem Deus sim dentro dela. Mas uma que tem uma vida constante de prática, de oração em línguas, ela está se enchendo 24 horas. Imagina você, mulher, vai numa cabeleireira. Mulher não gosta, né, de ir em cabeleireira? Hã? Lá no salão de Aninha, já estou fazendo propaganda aí. Mas a Aninha agora está entendendo a palavra, ela não vai deixar ninguém fuxicar mais lá não. Aí você vai num salão, que mulher gosta de fofoca que só, né? Diga, está repreendido. E aí começa as fofocas lá, e você está sentadinha lá no seu canto. Irmãos, se você tiver com a mente aberta, as fofocas vão atingir você. E é perigoso até você entrar dentro delas, aí você vai pecar. Porque fofoca é pecado. Mas se você tiver falando consigo mesmo e com Deus, falando com... Esse texto tem aonde? 14, deixa eu ver aqui. Vê aí o versículo 28. Só adiantando. O profissional Tiago ali já está. Olha se o que eu prego não é Bíblia, olha. Mas se não houver intérprete, que é alguém que tem um dom de interpretar a oração em línguas, esteja calado na igreja. Como é que fica calado? Olha para você, irmão, e faça. E fale consigo mesmo e com... Você sabia que esse capítulo 14 todo está falando de profecia e de oração em língua? Quem sabia? Aí você está no salão de cabeleireiro, Jéssica está lá, que ela gosta de se arrumar também, né? E você está lá e a fofoca está comendo de esmola. Você não vai falar em línguas na frente delas que elas não vão entender. Você não vai fazer igual um pastor que segundo eu soube, não sei se é verdade, não vou nem dizer o nome. Ele queria a aposentadoria dele, aí ele foi no médico, aí chegou lá no médico, né? Aí o médico pensar que ele estava louco, aí o médico começou a consultar ele, e ele começou, olha, abaixa a choramanga, ele disse, aí esse aí tá doido mesmo. Aí encostou ele, segundo eu soube. Mas aí você está no salão de cabelo, a fofoca comendo de esmola, e você está calado, falando consigo mesmo e com Deus. Levanta a mão e dá glória a Deus. Pode aplaudir a Jesus. Aí você está lá bem baixinho, ó. Só mexendo nos lábios. Está chupando chiclete, meu filho? Você está guardando a sua mente. Existe um espírito que se chama espírito do medo. Ele trabalha assim, ó. Existe esse espírito, viu? Ele trabalha assim, esse espírito.
alguma coisa acontece, uma tragédia com alguém, um acidente, eu não sei, alguma coisa. Com alguém bem próximo a você. Ou então, às vezes, não é nem próximo, alguma coisa aconteceu, mataram fulano lá na rua, tal, mataram 2 já e estão acabando com tudo e tal. Aí, de repente, você começa a dizer assim, você começa a pensar, rapaz, não vou sair mais de noite não. Rapaz, eu não vou. Você começa a ficar assustado. Você soube que aconteceu alguma coisa com alguém, você começa a ficar assustado, achando que vai acontecer com você também. Não é assim? É ou não é? Isso é um espírito operante. Ele vai operando, operando, e você vai começando a ficar muito nervoso, muito nervosa. Aí o diabo vai começar a querer lhe escravizar para você começar a ficar dependente de um remédio. Para, através daquele remédio, acalmar os seus nervos. É assim ou não é? Se eu estiver falando alguma besteira, você pode dizer. É assim ou não é, igreja? Irmão, tem um versículo na Bíblia, Isaías 28:11. Abra aí. Olha, irmão. Isaías 28:11. Olha o que a Bíblia diz. 28:11, depois o 12. Ó. Vamos ler junto? Olha para a tela. Na verdade, por lábios estranhos, isso é a oração em línguas, Isaías já estava falando. E por outras línguas falará este povo, versículo 12. Ao qual disse, este é o descanso, dai descanso ao cansado, e este é o refrigério, mas não quiseram ouvir. Este é o descanso, dai descanso ao... Qual é o descanso? Olha para seu irmão e diga, oração em línguas. De repente aquele medo está sobre você, você está assustado, você tem medo de sair de casa, você não quer mais nem dirigir um carro, nem andar numa moto. Complicado, irmão. Eu sofri um acidente de moto que o carro me jogou, eu voei assim, ó. Deus é tão bom. O capacete não estava nem atado. Estava nem atado. Mas Deus não permitiu o capacete sair. E Deus me deu um grande livramento. Mas, irmão, depois, para eu andar de moto, foi complicado. Eu acho que alguém já deve ter passado por alguma coisa parecida. Irmão, quando eu subia na moto, que eu começava a andar de moto, eu já se recuperando, quando eu começava a andar de moto, eu de repente vinha a imagem do acidente, o carro vindo me pegar. Irmão, eu segurava o punho assim, quando eu, parece que eu durmo, como se eu estivesse dando um negócio, como se estivesse dormindo, eu estava assim, ó, segurando o punho. Minha mão ficava doendo. Eu andava nas beiradas das calçadas, assim, com a moto, bem devagarzinho, e era olhando assim, ó, no retrovisor, para ver se o carro já estava vindo, para me pegar. Porque eu fui pego praticamente de surpresa. E para tirar aquilo da minha vida, irmão? Porque ficou marcado. Por isso que a oração em línguas, a Bíblia diz, que é o melhor calmante, o melhor refrigério que você pode ter. Irmão, essa igreja é muito abençoada, irmão. Diga glória a Deus. Eu vou finalizar para você ficar com mais desejo de vir domingo. Essa igreja é muito abençoada. Raciocina comigo, vamos pensar. Pare e pense, olha para cá. Pare e pense. Talvez você vá numa igreja por causa de um propósito. A igreja levanta um propósito, e você vai na igreja, o propósito dos 7 domingos, do lenço ungido, do óleo santo, e que você vai, e você começa a ir para esse propósito. Você quer esse propósito, para livrar a sua família, presta atenção. Aí você vai para o propósito, você deseja o propósito. Mas sabe o que é que eu vejo nisso? Não é errado. Mas sabe o que é que eu vejo isso? Criancice.
É verdade ou não é? Por que criancice? Porque, preste atenção, quando a criança está crescendo, né, você faz tudo direitinho para agradar ela vai dando seus primeiros passos, mas vai chegar um tempo que ela tem que andar sozinha. Vai chegar um tempo que ela vai ficar adulta e vai ter que trabalhar e ter que viver sua vida. É assim ou não é? Quem está prestando atenção aqui? Ou será possível que você vai ficar a vida todinha? Eita, o pastor lançou uma campanha, vamos lá para a campanha para nós conseguir isso. Eita, o pastor lançou o propósito, vamos lá no propósito. E você nunca vai crescer e amadurecer para você, olha para seu irmão e diga, você saber lidar com Satanás, com o inferno e com as maldições que ele quiser levantar sobre a sua vida. Pode tocar agora. Você vai passar a vida toda esperando, só dependendo da oração do pastor, das campanhas que são levantadas dentro da igreja? Vai? Ou está chegando uma hora da igreja amadurecer e da igreja crescer? Esses dias, quem expulsou um demônio brabo aqui dentro foi David. O demônio estava aqui no chão, eu disse expulsar aí, David. Aí David ficou demorando lá, não sei se ele estava conversando com o demônio. Acho que David estava dizendo, tu vai sair ou não vai? Diz logo aí que eu vou queimar tu. Era assim. Eu digo, ó Deus, manda logo esse demônio embora. Aí Deus, sai! O demônio foi. Oh Jesus, dá descanso ao cansado. Talvez você está cansado, irmão. Talvez o inferno tenha levantado tantas situações com seus nervos tão abalados. Você está assustado. Você não tem mais desejo de ler a Bíblia. Você não tem mais desejo de buscar. Você não tem mais... Meu Deus do céu. Olha para seu irmão e diga, existe um lugar em Deus que vai mudar a tua vida. Alguém disse a David Robertson que a oração era a chave que ia mudar a vida dele. Sabe o que foi que David Robertson fez? Um americano. Largou seu emprego. Ele largou o emprego porque tinha chamado, viu? Não vai largar seu emprego sem chamado, não. Mas você pode trabalhar e orar em línguas. Assim como você fica orando lá sentadinho lá quando as fofocas das mulheres estão rolando, você pode trabalhar lavando o carro e orando em línguas. Ou você pode estar em casa varrendo a calçada, limpando o vaso do banheiro, orando em línguas. Você está orando no Espírito. E David Robson se trancou no quarto, irmão. E David Robson começou hora após hora. Faça assim com o dedinho, ó. Hora após hora. Olha para seu irmão e diga, hora após hora. Hora após hora. Orando em línguas. Aleluia! Essa é a igreja que vai operar no poder de Deus. Vai operar no poder de Deus. Eu tenho certeza que essa igreja vai operar no poder de Deus. Vai andar no poder de Deus. Eu tenho certeza absoluta. Eu tenho certeza que quem era carnal vai ter uma vida no Espírito. Ai pastor, eu não consigo ter paciência. A paciência vai chegar. Você orando em línguas, ela vai chegar. Porque se pensa numa pessoa que era ignorante, que não tinha paciência, era eu. Hoje eu tive que pedir perdão a 3 pessoas. Uma eu pedi desculpa, mas eu já peço perdão. Foi a Denilson. Eu pedi desculpa, eu pedi perdão. A outra foi a minha esposa. E meu filho, não é fácil não pedir perdão à esposa. Porque o ego do homem não quer ceder. Mas quando eu disse eu vou pedir perdão, aí brotou uma alegria no meu espírito. E a outra foi a Fabrício. Rapaz, um jumento como eu era, não pedia perdão, não tinha por que pedir perdão a ninguém não, irmão. Não, eu era carnal demais, irmão. Eu era bruto, eu era ignorante.
Se a oração em línguas me deu forças no Espírito para eu vencer a minha carnalidade, vai dar a você também. Pega na mão do seu irmão aí, pelo amor de Deus, e diga: essa é uma chave poderosa para você andar no Espírito. No Espírito! No Espírito! Ah, pastor, eu não acredito nisso. Às vezes o demônio manifestava aqui, eu dizia: eu vou orar em língua para queimar esse demônio. E eu orava sem estar debaixo da unção, irmão. E eu começava, porque existe uma oração também que você metralha o inferno. Você pode entrar no seu quarto. Olha, meu filho, quando você recebe o dom, é gostoso demais, irmão. Você pode entrar no seu quarto, meu filho. O mundo pode estar pegando fogo. O inferno pode estar levantando a situação que estiver levantando sobre a sua vida. Você vai para dentro do seu quarto. Você se agarra com a sua Bíblia. Você não é religioso. Você pega a Bíblia, você levanta a Bíblia, esfrega na cara do capeta. E você começa a dizer: agora toma. E você começa a orar em línguas. E você metralha e você vai. Aleluia! Ei! Eu tenho certeza, essa igreja vai andar no poder de Deus. Eu não preciso bater em você para você mudar. Eu preciso ensinar as ferramentas que Deus nos deu para você mudar de vida. Eu preciso ensinar as ferramentas. Porque se Daniel chegasse para mim e dizia: Roberto, muda. Roberto, tem paciência. Roberto, deixa de ser ignorante. Eu não ia mudar porque eu vi ela. Quem muda, meu filho, é Deus com a ferramenta que Ele deu. Chega, rimou. É Deus, diga comigo, é Deus com a ferramenta que Ele deu. Ai, Jesus. E essa é uma ferramenta poderosa. Se não fosse, Ele não teria deixado escrito. Levante a mão e diga comigo: esses sinais acompanharão a todos os que creem. Vou acabar com a religião que está aqui dentro. Teve um dia que o inimigo estava me oprimindo. Estava me oprimindo tanto. Ficava aquela pressão na cabeça. Quem já passou por isso aqui dentro? Primeiro que eu vou logo dizer: pressão é caso de muita inquietação e muita preocupação. Isso aí não precisa nem de revelação, viu? A gente pensa tanto e fica até pensando como é que eu vou fazer. É assim, Jesus, e calcula demais. Aí o inimigo aproveita e pressiona você, pressiona a sua cabeça. Meu Deus do céu. Eu entrei no banheiro, eu ia tomar banho. Irmão, eu liguei o chuveiro, não fique escandalizado não. Eu tirei minha roupa. Vai acabar de tomar banho sem tirar a roupa? Tem que tirar a roupa mesmo. Mas o melhor, sabe o que foi? Que eu comecei a liberar uma rajada sobrenatural em línguas. Dentro do banheiro. Dentro do banheiro, pastor, isso é pecado. Pecado o quê, meu filho? Você não estava sentindo o que eu estava sentindo? Para dizer que é pecado. Você não estava oprimido como eu estava para dizer que é pecado? Olha para seu irmão e diga: Deus não quer você oprimido não, rapaz. Deus não quer. Deus fez você para andar no Espírito, andar em paz, alegria do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo. Quando eu liberei a rajada, meu filho, o inimigo voou. Glória a Deus. Ei, querido, escuta. Isso é a simplicidade do Evangelho. E funciona, viu? Quando eu agarrei a revelação com a simplicidade, não com a teologia no meu coração, mas com a simplicidade do Espírito Santo. Irmão, eu bem novinho,
Primeira coisa que aconteceu, um dos primeiros grandes sinais foi meu filho Isaac, que estava morto, Jesus ressuscitou quando eu mandei os diabos soltar ele. Primeira, lá na barriga da minha esposa. Toda dor que eu sentia, enxaqueca, podia ser o que foi, eu dizia, sai em nome de Jesus, e o mal saía. Isso era a simplicidade. Se eu fosse olhar com o olho de teologia, irmão, eu nunca ia andar na fé nem no Espírito. É por isso que Deus levantou essa igreja aqui, para andar na simplicidade do Espírito. Quem ora em Espírito, irmão, isso é para quem é criança mesmo. Pode dizer para o seu irmão, isso é para quem é criança. Bem criancinha mesmo. Porque se você for teórico demais, você vai dizer, meu Deus, eu vou orar sim, eu vou orar. Ah, Jesus. Olha para seu irmão e diga, deixa Deus te tomar, pelo amor de Deus. Mergulha no oceano do Espírito. Mergulha, mergulha. Diga para seu irmão, pode ficar de pé agora, diga, não perca o culto de domingo. Não perca a próxima página da novela, orar em línguas, é a melhor coisa. Segundo capítulo, domingo da novela, orar em línguas, edifica a si mesmo. Quem vem domingo? No quarto culto eu quero ver quem não orar em língua aqui orando em nome de Jesus. Feche seus olhos, vamos adorar a Deus para nós ir embora debaixo dessa graça, dessa unção. Aleluia. Só bote pausa. Vou entrar em tua casa, me encher de tua presença, me encher de tua presença. Vá adorando a